Então, pessoal, vamos lá, né? Corrigir o nosso segundo exercício. Tá? Eu sempre falo a mesma coisa aí para cada trabalho que a gente faz. A gente tem, ó, 3 minutos para cada questão. Então, eu sei que a gente está começando o trabalho agora. O exercício é justamente para vocês irem se acostumando com o tempo, tá? Para os senhores irem se acostumando. Então, pessoal, 3 minutos, tempo suficiente para a gente ler a questão, reler e só depois responder, tá? No momento que eu tenho o primeiro contato com a questão, eu já começo a tirar a ansiedade. O segundo contato com a questão melhora a minha capacidade de raciocínio em cima da questão. E eu não vou dar ou não fico suscetível a dar aquela famosa gatilhada. Vê a questão e vapo, marca lá, tá? E acaba marcando errado, colocando ali ansiedade na questão. Beleza? Então, vamos lá para a correção dessas questões. É o nosso primeiro exercício aí, envolvendo as questões de navegação terrestre, né? A gente vai fazer aqui bem devagar. Peço aos senhores, quem não entender, pô, a gente repete quantas vezes for necessário, tá, professor? Pô, não entendi não. Dá para dar uma voltada, a gente volta e explica, que não pode é ficar com a dúvida, beleza? Então, vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: sobre os procedimentos rotineiros de bordo, assinale a alternativa incorreta. É costume, ao entrar-se a bordo pela primeira vez no dia, saudar o pavilhão nacional, bem como ao retirar-se de bordo. Beleza, né? Essa está correta. Vamos seguir. O subordinado dará o pronto a seu superior da execução das ordens que dele tiver recebido, bem como o manterá informado do andamento das tarefas por ele determinado. Também está correta. É obrigatório possuir a bordo todos os uniformes previstos, em quantidade suficiente e em condições de pronto uso. Beleza, né? A saudação entre militares é a continência. Beleza, né? A principal saudação entre os militares. E aí, a alternativa alfa diz o seguinte: todos que entram a bordo obrigatoriamente saúdam o oficial de serviço e pedem licença para entrar a bordo. Da mesma forma, para retirar-se de bordo, qualquer pessoa deve obter permissão do contramestre e dele se despedir. Não o contramestre, mas sim quem? O oficial de serviço. Por mais que na nossa rotina lá a gente veja a figura do contramestre lá, quando a gente passa, né? Até amanhã, chefe. Mas o contramestre está lá representando quem? O oficial de serviço, né? Normalmente o oficial de serviço, correto? Então a alfa é a nossa alternativa incorreta. Não é contramestre, sim oficial de serviço. E vamos para a segunda questão. Local nas organizações militares onde são guardadas armas de porte e as portáteis. Muito cuidado, somente as de porte e as portáteis, né? Beleza. Primeira questão aí, ó. Paiol. Não, né? É um compartimento destinado ao armazenamento e guarda o quê? De materiais, né? De materiais diversos. Corpo da Armada, também não, né? Claro que não. Conjunto de dependências destinado ao quê? A concentrar aquele pessoal que está de serviço, né? Quando a gente fala conjunto de dependências, tá, pessoal? É porque o corpo da guarda realmente é um conjunto de dependências. Na maioria das vezes a gente tem lá a cozinha, tem a copa, alguns têm salão de recreio, tem a parte de dormitório, tem o lavatório, tem o banheiro, por isso a gente fala que é um conjunto de dependências. Outra aqui, porão, também não, né? Aquele espaço entre o último convés e o fundo do navio. Praça d'armas, muito menos, né? Compartimento onde funciona o quê? O refeitório e a salas de estados dos oficiais. E aí a gente fica então com a alternativa delta, escoteria, beleza? Número 2, alternativa delta.
Terceira questão, questãozinha aí de navegação terrestre, que diz o seguinte: observe a figura a seguir. E a figura a seguir está lá, ó. É exatamente isso aqui, né? Exatamente isso aqui. Ou seja, a gente tem aqui, o que é isso aqui, pessoal? O norte magnético, né? Ou, né? O norte magnético formando um ângulo de uma direção dada, que é a direção da igreja. Ou seja, o ângulo formado a partir do norte magnético até uma direção dada, a gente chama isso de quê? Azimute magnético, beleza? Então, ó, a gente tem aqui, vou botar agora não, a gente tem aqui o azimute magnético. E o enunciado da questão está nos falando o seguinte: na figura acima, pode-se observar o azimute magnético de uma determinada igreja, cujo valor é de 65 graus. Sabendo-se que a declinação magnética na região é de 22 graus a oeste e que o ângulo QM é de 13 graus a leste, qual o azimute verdadeiro e o lançamento da igreja, respectivamente. Ah, beleza! Então a gente já sabe o que o enunciado está pedindo. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer quando se depara com uma questão dessa: extrair os dados que a questão está nos fornecendo. Primeiro dado que a questão está nos fornecendo é o que? O azimute. Então, ó, vou colocar aqui azimute magnético igual a 65 graus, beleza? Poderia ser isso aqui? Ou melhor, poderia ser isso aqui? Não, né? Não. Por quê, pessoal? O azimute, quando a gente fala em azimute, a gente vai lembrar que o azimute sempre vai obedecer o sentido dos ponteiros do relógio. Então, o azimute, né, ele sempre vai obedecer a essa direção. Por isso que a gente nunca vai ver um azimute com indicativo para onde, de onde. Beleza? Porque a gente já sabe que ele sempre vai obedecer o sentido dos ponteiros do relógio, beleza? Então, esse aqui é o primeiro dado que o enunciado já nos forneceu. Seguindo, ó, sabemos que a declinação magnética na região é de, olha aí, ó, declinação magnética é igual a 22 graus a oeste, né? Então, declinação magnética igual a 22 graus a oeste. E o enunciado está falando ainda que o ângulo QM é de ângulo QM igual a 13 graus a leste, né? Beleza. A gente então já retirou tudo o que o enunciado nos forneceu e agora a gente vai o quê? Para o que o enunciado está pedindo que a gente faça. Ou seja, determinar primeiramente o azimute verdadeiro e depois determinar o lançamento ou azimute da quadrícula, né? Então vamos colocar aqui azimute da quadrícula. Tranquilo? Então o primeiro passo a gente já fez, que foi extrair os dados do enunciado. E qual vai ser o nosso segundo passo? Montar o nosso diagrama de orientação, beleza? Então, primeiro passo, extrair os dados do enunciado. Depois disso, a gente vai montar o nosso diagrama de orientação. E como é que a gente vai fazer isso? Pessoal, sempre partindo, é claro, do mais fácil para o mais difícil. O ângulo mais fácil para a gente determinar o que é? Ângulo QM. Por que o ângulo QM? Ele já está falando para a gente, ó. Eu, ângulo QM, sou formado a partir do norte da quadrícula, indo até o norte magnético. E aí, ó, ângulo QM, tá o quê? Tá a leste ou a oeste? A leste, né? Então, isso quer dizer o seguinte. Vou botar aqui. Então, isso quer dizer o seguinte, que vou fazer aqui, ó,
duas pernadas, né, do nosso diagrama de orientação. E se o ângulo QN está a leste, isso quer dizer o quê? Que o norte da quadrícula vai estar aqui ou aqui? Aqui, né? Olha aqui, ó, norte da quadrícula e norte magnético. Por quê? A gente sabe que o ângulo QN é o ângulo formado a partir do norte da quadrícula até o norte magnético. Então, ó, a gente coloca a setinha aqui, ó. Olha a ponta da seta, tá para leste, né? E quanto vale esse ângulo aí, pessoal? 13 graus, né? Então, ó, vamos colocar aqui. Ângulo QM tá para leste, correspondente ali a 13 graus. Beleza? Então, ó, definimos o ângulo QM. O próximo passo, vamos lá, ó. Olha a nossa declinação magnética, ou mesmo o nosso azimuth magnético. Um dos dois. Declinação magnética. Quem lembra aí, pessoal? Ângulo formado a partir do norte verdadeiro até o norte magnético. A nossa declinação magnética está para leste ou para oeste? Oeste. Se está para oeste, qual é a única direção que o norte verdadeiro pode estar aqui? A direita aqui, né? Olha aqui, ó. Olha o nosso norte verdadeiro aqui, ó. Porque se a declinação magnética é o ângulo formado a partir do norte verdadeiro até o norte magnético e ele está a oeste, então o único lugar onde o norte verdadeiro vai se encaixar, beleza? Todo mundo visualizou isso? Se eu botar ele para cá, qualquer lugar, seja entre ou seja posteriormente ao norte da quadrícula, ele vai ficar, esse ângulo vai ficar para onde? Para leste, né? Vai ficar para leste. Olha aqui, ó. Olha o ângulo para oeste. Beleza? Olha a seta. E quanto vale esse ângulo aí, pessoal? 22 graus. Beleza? Então, a gente tem já definido o ângulo QN e agora a gente definiu a declinação magnética. Ainda tem mais alguma coisa? Ah, beleza. Tem aqui um azimuth magnético. Ou seja, o que ele está falando para a gente? Ó, azimuth magnético. Ângulo formado a partir do norte magnético até uma direção dada. Opa, olha ele aqui, ó. Né, o que estava representado lá na figura do enunciado. Beleza, então vamos colocar ele aqui, ó. Vamos colocar a direção dada, né, que é a direção da igreja, e vamos formar exatamente esse ângulo a partir do norte magnético. Então, ó, a partir do norte magnético até a direção dada, a gente tem aí o azimuth magnético. Beleza? Esse azimuth magnético correspondente a 65 graus. A gente bota ali 65 graus. Pessoal, então aqui a gente encerra o nosso segundo passo. Vamos lembrar, primeiro passo, eu extraí os dados do enunciado. Segundo passo, eu montei o diagrama de orientação. E o terceiro passo, terceiro e último passo agora, vai ser o quê? Determinar exatamente o que o enunciado está querendo. Que é o quê? Respectivamente, determinar o valor do azimuth verdadeiro e depois do azimuth da quadrícula. Beleza? E como é que a gente faz isso? Opa, tranquilo, né? A gente faz isso simplesmente sabendo o quê? Azimuth verdadeiro é o ângulo formado a partir do norte verdadeiro até a direção dada. Então vamos traçar esse ângulo. Então, ó, pegando aqui do norte verdadeiro até a direção dada. Beleza, tracei o meu norte verdadeiro. Ah, mas espera aí, eu tenho que determinar esse valor. Como é que a gente vai fazer isso?
eu tenho esse ângulo aqui, não sei quanto ele vale, mas olha aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, azimute verdadeiro igual, vamos à nossa questão matemática. Pessoal, vamos pegar um ângulo para referência. Esse ângulo aqui nos serve, né? Ou seja, o azimute magnético vai ser o nosso ângulo de referência. Então, ó, eu não sei quanto vale isso aqui, mas sei que esse todo aqui vale 65. Ou seja, eu não quero ele todo, eu quero ele somente a partir daqui. Então, se eu diminuir esse ângulo que eu não quero, eu chego a esse valor, beleza? Não é isso? Então a gente vai ter a seguinte sentença: esse meu ângulo de referência, que equivale a 65 graus, menos, né? Se eu quero determinar esse ângulo aqui, eu quero só essa parte aqui. Para eu saber esse valor, eu tenho que tirar toda essa parte aqui. E quanto vale essa parte aqui que eu não quero? 22. Então a gente vai ter 65 graus menos 22 graus. Quanto dá isso aí, pessoal? 43 graus. Então, beleza, a gente chega ao primeiro valor que a gente estava querendo. A gente chega ao valor do azimute verdadeiro. Então, ó, azimute verdadeiro igual a 43 graus. Pessoal, o mesmo raciocínio para determinar o nosso lançamento ou o nosso azimute da quadrícula. Então, a gente já sabe o seguinte: azimute da quadrícula é simplesmente o que? O ângulo formado a partir do norte da quadrícula até a direção dada. Então, vamos traçar esse ângulo. Então, ó, ângulo formado a partir do norte da quadrícula até a direção dada. Ah, tranquilo. Então, eu não sei quanto vale esse ângulo, mas sei que ele vai ser a junção disso aqui e mais isso aqui, não é isso? Beleza? Então, ó, o meu azimute da quadrícula ou lançamento vai ser igual, ou seja, para eu determinar o valor de tudo isso aqui, eu preciso complementar esse com esse, beleza? Então, azimute da quadrícula vai ser igual a 65 mais 13 graus. 65 mais 13 graus, isso aqui vai ser igual a 78 graus, beleza? Tá lá, 78 graus. Pessoal, até aqui, tranquilo? Todo mundo acompanhando? É claro que é o nosso primeiro exercício. Com certeza, daqui a gente vai fazer um exercício, tá? Somente de navegação terrestre. Agora não, deixa a gente bater mais uns 2 ou 3 exercícios. Lá pro quinto ou sexto a gente faz só de navegação terrestre. Vamos dar uma exercitada primeiro. Pessoal, o pulo do gato é fazer o passo a passo. Ah, li o enunciado, extrair os dados. Com os dados em mãos, faz o diagrama de orientação. Depois feito o diagrama de orientação com os dados que eu retirei do enunciado, a gente vai fazer exatamente o que o enunciado quer ou está pedindo. Determinar, seja o azimute, seja o ângulo QM, seja a declinação, e a gente vai fazer isso. Exatamente depois de feito, é uma questão de leitura do gráfico aqui, ó. Ler o gráfico, a gente não precisa ficar com muito, né? Ah, li o gráfico, eu vi que eu preciso de todo esse ângulo. Ah, eu sei que para saber o valor desse ângulo todo, eu posso juntar esse com esse. Ah, beleza. Ah, eu posso juntar esse com esse, mas esse aqui que vai me dar o mesmo valor. É simplesmente questão de leitura. É claro que com o tempo a gente vai exercitando, a gente vai ficar craque nisso aí. Beleza? Posso apagar? Vamos partir para outra. Podemos? Tá bom, vou deixar aí, o pessoal vai copiando aí. Vamos partir para outra questão. Mandar. Então, pessoal,
A terceira questão, né? Terceira questão ficou a alternativa delta. Beleza? Terceira questão, alternativa delta. E vamos lá para a quarta questão. Referente aos traumatismos do sistema osteomioarticular, é correto afirmar que... E vamos lá para a primeira sentença. Hematoma é o resultado do rompimento de vasos de pequeno calibre invadindo os tecidos, ficando no local manchas roxas, edemasiado e dolorido. Não, né? A gente está falando de quê? De equimose, né? Aí sim estaria correto. Então, essa é falsa. Outra, a equimose ocorre devido ao rompimento de vasos mais calibrosos e podemos observar manchas roxas, edema, dor e também uma coleção de líquidos que, ao comprimirmos, sentimos o seu deslocamento. Claro que não. Isso aí trata-se de um hematoma. Beleza. Luxação são traumatismos causados por movimentos bruscos e violentos sobre articulações, causando perda de função das mesmas. Claro que não, né? A gente está falando de quê? De uma entorse. E outra, fratura é a separação de um membro de uma estrutura protuberante do corpo. Claro que não é. A gente está falando de uma amputação. E aí, na alternativa, Charlie diz o seguinte: conclusão, são traumatismos causados por forças externas e geralmente não apresentam solução de continuidade da pele. Aí sim a gente tem a nossa alternativa correta. Então, número 4 acertou. Quem marcou aí a alternativa? Charlie. Beleza? Número 4, alternativa Charlie. Quinta questão. Com relação ao histórico dos fuzileiros navais, assinale falso ou verdadeiro nas proposições abaixo e em seguida marque a opção que representa a sequência correta. E a gente tem o primeiro parêntese falando o seguinte: no Brasil, o Corpo de Infantaria da Marinha ocupou a fortaleza de São José da Ilha das Cobras em 21 de março de 1809. Por determinação do ministro da Marinha, Almirante Rodrigo Pinto Guedes, o famoso Conde de Anadia. Mas espera aí. Pô, Corpo de Infantaria da Marinha. A gente lembra que, tudo bem, a nossa história começa em 1808, com a chegada da Brigada Real da Marinha no Rio de Janeiro, lá a 7 de março, né? Mas que essa dita primeira fase, que começa em 1808 e vai até quando? 1840 aí? 47, ela vai ter como principal característica de atuação que as questões envolvendo a artilharia da Marinha, justamente porque esses combatentes vêm nas embarcações, né, guarnecendo os canhões de bordo. E aí, ó, a gente já vê aí Corpo de Infantaria da Marinha. Então, ó, nada a ver com a primeira fase. A gente vai ver essa designação lá em 1895, quando já na segunda fase, aí sim, né, em que tal características de atuação da segunda fase corresponde sim às questões envolvendo a infantaria, né? Corresponde às questões envolvendo a infantaria. Então, essa primeira sentença é falsa. Segunda sentença diz o seguinte: na primeira fase do CFN, a artilharia dos fuzileiros evoluiu de artilharia naval para artilharia de posição e artilharia de desembarque, culminando no grupo de artilharia de campanha do regimento naval. Opa! Duas questões que a gente vai prestar bastante atenção. Essa última palavra falando regimento naval. Beleza? Regimento naval a gente só vai ver na segunda fase. E como a gente acabou de falar, a segunda fase vai ter como a característica principal de atuação desses combatentes o quê? As questões voltadas para a infantaria. Só que tem uma questão bastante peculiar, pessoal, na segunda fase. Isso aqui a gente colocou de propósito. Apesar da característica de atuar na segunda fase estar relacionada à infantaria, a gente vai lembrar que essa segunda fase ela começa em 1847 com a criação do Corpo de Imperiais Marinheiros.
E é exatamente esse corpo que vai possibilitar aos combatentes agora passarem a faxina dos canhões para esse corpo de imperiais e começar a desembarcar e combater em terra, né? Aí sim mudando a nossa característica de atuação, que antes era de artilharia e agora combatendo em terra vai ser de infantaria. Só que não se passa a função de uma hora para outra. A gente vai ver os fuzileiros ainda bastante associados às questões da infantaria. Tanto que, nessa segunda fase, apesar da característica estar voltada para as questões de infantaria, a gente vai ver a artilharia dos fuzileiros dando um salto qualitativo, beleza? Então a gente não vai esquecer disso. Apesar da característica de atuação na segunda fase está relacionada ou associada à questão da infantaria, a gente não larga de uma vez, né, as questões envolvendo a artilharia. Pelo contrário, a nossa artilharia vai dar até um salto qualitativo, beleza? Então, ó, essa aqui é errada, é falsa, né? É falsa, beleza? Não é. Essa aqui está incorreta, beleza? Não é na primeira fase. Outra está falando o seguinte: a segunda fase do CSN iniciou com a criação do Corpo de Infantaria da Marinha, a quem cabia guarnecer a artilharia dos navios e embarcações, passando os fuzileiros a serem empregados como infantaria na realização de abordagens, na defesa das naus e na realização de desembarques. Ah, peraí, beleza. O que está errado então aqui? A criação do Corpo de Infantaria da Marinha. Por mais que a gente veja essa designação, o que possibilitou a passagem, né, dessa faina de artilharia para esses militares foi a criação do Corpo de Imperiais Marinheiros, né, que vai marcar aí o início da segunda fase. Essa também então é falsa. Penúltimo parêntese: na campanha contra Caiena, os fuzileiros navais desempenharam um papel relevante na tomada da Praça Forte Paissandu, quando o segundo sargento Francisco Borges de Souza se destacou por seu heroísmo e destemor. Opa! Campanha contra Caiena? Claro que não, né? Não foi contra Caiena. Caiena foi logo na primeira fase, né? Logo que a gente chega, a gente vai tomar, já que a gente vai relembrar que em 1808 essa Brigada Real de Marinha que vem, né? Esses portugueses vêm fugindo da tropa de Napoleão e chegando aqui no Brasil a fim de dar revés e, é claro, impedir uma possibilidade de invasão, né, de um exército francês que se localizava ao norte. A gente vai lá armar uma expedição e atacar Caiena e destruir, né, matar esse mal pela raiz, beleza? Isso acontece na primeira fase e não é Caiena. A gente aqui está se referindo à campanha contra Aguirre, né? Campanha contra Aguirre. Beleza, essa também é falsa. E por último, a denominação de Corpo de Fuzileiros Navais em 1932, em substituição à anterior Regimento Naval, assinalou o início da terceira fase. Ah, beleza. A primeira fase de 1808 até 1847, a segunda se iniciando em 1847, indo até 1932, aí sim, né? A terceira fase se iniciando em 1932 e indo até os dias de hoje, beleza? Aí sim a denominação sequer foi trocada, né? Desde 1932 a gente tem lá a designação Corpo de Fuzileiros Navais. E na hora de marcar aí, essa sendo verdadeira, né? A gente vai marcar a alternativa alfa. Quinta questão, alternativa alfa. E vamos lá para a sexta questão. Complete as lacunas da oração abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. O fuzileiro naval que entrar em quartel ou navio deverá o quê? Prestar continência, né, à bandeira nacional, se estiver hasteada, e apresentar-se imediatamente ao oficial de serviço. Beleza? Sabendo disso, a alternativa correta é a alternativa ECO.
Alternativa E. E vamos lá para a sétima questão. Assinale a alternativa que não é uma norma fundamental do direito da guerra. Primeira alternativa: proteger os combatentes inimigos feridos, doentes ou fora de ação. É uma norma? É, né? A gente vai lembrar que, inclusive, essa assistência médica que eu vou prover para o inimigo vai ser da mesma qualidade que eu vou prover para o meu pessoal, né? Beleza? Outra: atacar somente objetivos militares. Está correto? Sim, né? E a gente vai lembrar que objetivos militares são as instalações do inimigo, o próprio inimigo, né, quando portando lá seu armamento, trajando os uniformes característicos das partes em conflitos, ou suas instalações, mas o que? Seus equipamentos e também todas as suas viaturas, é isso? Não, né? Nem todas. Por quê? Aquelas viaturas do inimigo que trazem lá a simbologia da cruz vermelha não devem e não podem ser atacados. Não estão ali, né, para combater, e sim para prover o que? A assistência médica aos feridos no campo de batalha. Beleza? Vamos seguir. Outra aqui, ó: respeitar e proteger os civis. É uma norma? Sim, é claro que é uma norma. Claro que tem que respeitar e proteger, acima de tudo, porque os civis não participam da guerra. Evitar sofrimentos inúteis. Tranquilo? Evitar sofrimentos inúteis. Isso quer dizer que eu não posso alterar as características da munição ou das armas, que eu não posso colocar em prática ou utilizar todo o meu poder de combate, por mais que ele seja superior ao do inimigo. Vou utilizar um poder tal, né, que seja necessário estritamente para o cumprimento da missão. Beleza? E agora a gente vai na nossa alternativa. Alternativa brava, né? Lutar só contra militares. Militares não, né, pessoal? A gente vai ver que numa guerra nem sempre todos são militares. Quer ver um exemplo? A gente fala, tudo bem, a gente combate os militares. Militar, né? Aquele trajando uniforme, envolvido nos conflitos e portando o seu armamento. E aquele civil que está envolvido nos conflitos, portando armamento, ele vai ser considerado que um combatente. Então, numa guerra, não só os militares, mas todo combatente deve ser atacado. Aí sim, né? Atacar somente os combatentes. Beleza? A nossa questão da sétima é a alternativa bravo: atacar somente combatentes, ou lutar, né, só contra combatentes. Oitava questão diz o seguinte: são partes em que a bússola é composta. E a gente tem aí, ó, a gente tem a ilustração de uma bússola. Vamos lá, pessoal. As partes em que uma bússola é composta. A gente vai ter primeiro o que? Isso aqui a gente chama de caixa, né? Depois da caixa a gente vai ter o que? O limbo, né? O limbo graduado. Depois do limbo graduado aqui, ó, agulha, né? Agulha, é claro, vai girar sobre um estilete. E aí, falta mais alguma coisa? Os acessórios. Então, as partes em que a bússola é composta: caixa, limbo, agulha imantada, estilete e acessórios. Só quando a gente fala aqui, ó, pessoal, em régua, quando a gente fala em régua, acessório. Quando a gente fala em espelho, acessório. Fala em tampa, acessório. Cadarço, acessório. Então, pessoal, atentem para isso, tá? Atentem para isso, saber diferenciar as partes e os acessórios. Porque nem todo acessório
vai compor uma bússola. Tem bússola que não tem cadastro, tem bússola que não tem tampa, tem bússola que não tem espelho, mas aquelas 4 partes iniciais, todas elas vão ter, beleza? Então, voltando para a nossa questão, o que responde a nossa questão número 8, alternativa eco. Alternativa eco, né? Caixa, limbo graduado, agulha imantada, estilete e acessórios. Beleza? Então, marca aí alternativa eco. Nona questão vai dizer o seguinte, aí a gente tem que apagar aqui, né? A nona questão, outra questão de navegação terrestre envolvendo aí a atualização da carta. Então, a nona questão diz o seguinte: atualize a declinação magnética de 15 graus e 25 minutos a oeste de um diagrama de orientação lá do ano 2000 para o ano de 2015, sabendo que o seu crescimento é de 5 minutos ao ano e o lançamento é de 15 graus. Ah, mas aí, ó, olha o enunciado falando lançamento. Pô, lançamento em atualização de declinação magnética. Aí, ó, a gente tem que saber que para se atualizar uma carta, ou seja, para se atualizar a declinação magnética, a gente precisa saber, pessoal, de 4 coisas, somente 4 coisas e nada além disso. A gente precisa primeiro saber o que? A declinação magnética da carta. Olha aqui, ó, a declinação magnética da carta aí, tá falando que é de quanto? No enunciado. Vamos lá, 15 graus, 25 minutos a oeste. Beleza, então é a primeira coisa que a gente tem que saber. A segunda coisa é o que? É o ano de confecção da carta, ou o ano ao qual essa declinação magnética está se referindo. Qual é o ano que está denunciado aí? Ano 2000, né? Então, essa declinação magnética é referente ao ano 2000. O outro dado que a gente precisa saber é o que? Quanto essa carta cresce ao ano. Ela está crescendo quanto ao ano aí, pessoal? 5 minutos ao ano, né? Então, ó, ela cresce 5 minutos ao ano. Ah, beleza. Então, a gente falou que nós precisamos de quantos dados? 4 dados. Então, ó, declinação magnética, o ano referente a essa declinação magnética, né? Normalmente é o ano de confecção da carta. O quanto essa declinação magnética varia ao ano, ela cresce 5 minutos. E o outro dado, para onde, né, eu tenho que atualizar. Eu quero atualizar para o ano de 2015. Então, ó, eu vou atualizar, né, para o ano de 2015. Pessoal, não preciso de absolutamente mais nada para fazer a atualização, seja da carta, seja da declinação magnética. Então, quando os senhores verem denunciado mais algum outro dado, os senhores vão fazer o quê? Simplesmente ignorar. Simplesmente ignorar. Para que serve esse lançamento aí, desse enunciado? Simplesmente para os senhores ficarem perdendo tempo. Só que agora, a partir de hoje, os senhores não mais perderão tempo, porque os senhores já estão sabendo que a gente precisa de 4 dados para definir a declinação magnética de uma carta, né? Para fazer essa atualização. A gente precisa da declinação magnética, o ano que se refere a essa declinação, o quanto essa carta cresce, né? E o ano para o qual eu preciso fazer essa atualização. Beleza? Feito isso, né? Extraído esses dados do enunciado, simplesmente a gente vai definir agora o que? Qual é o período ou qual é o espaço que eu preciso definir aqui, ó. Ou seja, a diferença entre o ano de confecção e o ano para o qual eu quero fazer a atualização. Isso aqui dá o quê? Uma diferença de 15 anos. Ah, beleza. Isso aqui são 15 anos. Ah, e ao longo desses 15 anos, essa carta variou quanto? 5 minutos para cada
cada ano, né? Então a gente vai aqui, ó, simplesmente multiplicar, né? Isso aqui vai dar quanto? 75 o quê? 75 minutos. Ah, beleza, alguém já falou aí, né? 75 minutos. A gente vai fazer o que com isso aqui, pessoal? Sabendo que para cada 60 minutos a gente tem equivalência 1 grau, né? Sabendo disso, isso aqui vai ser igual a 1 grau e 15 minutos. Beleza? Então, esse 1 grau e 15 minutos foi o quanto essa carta variou ao longo dos 15 anos. Beleza? Tranquilo? Agora, o próximo e último passo para a gente definir a atualização da declinação, que é pegar essa declinação, né, antiga lá, desatualizada, de 15 graus 25 minutos a oeste, e acrescentar essa diferença ao longo desses anos. Beleza? Feita essa continha aqui, a gente vai ter 16 graus e 40 minutos. 16 graus e 40 minutos, não se esquecendo. 16 graus e 40 minutos a oeste. Se botar a leste, ó, cajado, vai errar a questão, tá, pessoal? Então, senhores, vou repetir, tá, pessoal, para a gente massificar. Eu só preciso de 4 dados para definir a atualização, seja da carta, né? É redundante falar tanto da carta quanto da declinação magnética. Eu preciso de 4 dados. Primeiro dado, e todos esses dados o enunciado vai me fornecer. Olha aqui, ó. Eu preciso da declinação magnética, eu preciso do ano de referência dessa declinação, eu preciso saber o quanto essa carta está variando, né, o quanto ela está crescendo, e eu preciso saber, é claro, o ano para o qual eu vou estar fazendo a atualização. Beleza? Feito isso, tirei a diferença entre o ano de confecção da carta e o ano para o qual eu quero fazer a atualização. Deu lá os 15 anos. 15 anos vezes o quanto essa carta cresceu, né? Ela cresceu ao longo desses 15 anos 75 minutos. Fiz a conversão, somei a declinação antiga e obtive o resultado atualizado dessa declinação magnética. Tranquilo, então? A nona questão, respondendo, 16 graus e 40 minutos, não esquecendo, tá? A oeste vai ser a alternativa delta. Nona questão, alternativa delta. Beleza? Vamos para a 10ª questão. 10ª questão, a gente tem o seguinte: na correspondência entre os diversos postos e graduações das Forças Armadas, os postos de almirante, almirante de esquadra, vice-almirante e contra-almirante correspondem respectivamente a... Aí, né, a gente vai ficar, não tem para onde correr, tem que dar uma gravada nisso aqui, tá? A gente, é claro, vai gravar, vai se preocupar mais com os oficiais superiores, que é onde está a maior discrepância, né, entre os nomes. Gravou, e a gente marca aí, ó, marechal do ar, tenente brigadeiro, major brigadeiro e, por último, brigadeiro do ar. 10ª questão, alternativa alfa. Beleza? 10ª questão, alternativa alfa. Tranquilo, seguindo aí, 11ª questão diz o seguinte: ao se socorrer uma vítima mordida de cobra, o primeiro procedimento é verificar se a cobra é venenosa ou não e socorrer imediatamente a pessoa, para que o veneno injetado em seu sangue seja neutralizado o mais rápido possível. Logo depois da mordida, devem ser tomadas as seguintes providências em caso de dúvida, ou mesmo se a cobra for realmente peçonhenta. Aí, ó, exceto, aí tá lá,
lavar imediatamente o ferimento com bastante água sem esfregar. Corretíssimo, né? Não é a nossa exceção, principalmente, né, sem esfregar. Por quê? Se o veneno está concentrado em determinada região por conta da mordida, à medida que a gente fricciona o local, a gente está fazendo o quê? Espalhando o veneno, fazendo com que ele entre na corrente sanguínea com mais facilidade e rapidez. Beleza? Outra, proteger o ferimento e remover o doente. Tranquilo, né? Está correto. Se houver dificuldade respiratória, fazer respiração artificial. Beleza? Também está correto. Não dar nenhuma bebida ao ferido. Também está correto. E aí, ó, a alternativa alfa diz o seguinte: manter a vítima sentada e calma, mantendo a ferida abaixo da linha do coração. Não é sentada, é deitada, beleza, pessoal? Não é sentada, é manter a vítima deitada, beleza? Então, ó, é a posição em que, estando deitado, a gente impede que o camarada fique numa posição não só desconfortável, mas também fazendo com que ele fique mais calmo. A sua circulação sanguínea vai correr mais lentamente, né? As palpitações ou, né, os batimentos cardíacos não se aceleram, fazendo com que a circulação também fique mais rápida, levando o veneno para outras regiões, beleza? Então, 11ª alternativa alfa. 12ª questão, outra questãozinha aí de navegação terrestre, e vamos a ela. Deixa eu deitar. Eu já gosto, eu falei sentado. E vamos lá, pessoal. A 12ª questão está falando o seguinte: transforme o lançamento 210 graus em azimute magnético e azimute verdadeiro, respectivamente, utilizando o diagrama de orientação com declinação magnética igual a 21 graus a oeste e ângulo QM igual a 12 graus a leste. Pessoal, é a mesma coisa que a anterior. Lembra dela lá, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Extrair os dados. Então, vamos à extração desses dados. Está me falando o seguinte, ó: transforme o lançamento 210 graus. Lançamento 210 graus é a mesma coisa que azimute da quadrícula. Então, ó, eu já sei que o azimute da quadrícula é igual a 210 graus. E está pedindo para transformar isso aí em azimute magnético e azimute verdadeiro. Olha aqui, ó: azimute magnético e azimute verdadeiro. Tranquilo, não sei quanto vale isso aí. Utilizando o diagrama de orientação com declinação magnética igual a 21 graus a oeste e ângulo QM igual a 12 graus a leste. Então, pessoal, a gente falou na etapa passada, né? Primeira coisa, extrair os dados. E agora, o nosso segundo passo vai ser o quê? Montar o que? O nosso diagrama de orientação. Sempre partindo daquele ângulo que facilita mais a nossa vida. Ângulo QM, né? Eu sei que ele vai partir sempre do norte da quadrícula em direção ao norte magnético. Beleza? Ele está a oeste ou leste? Está a leste, né? Então, ó, já que ele está a leste, vou fazer aqui a primeira pernada, né? Se ele está a leste, automaticamente o norte da quadrícula vai ter que estar à esquerda do norte magnético, beleza? Para que esse ângulo fique a leste, né? Olha lá. Beleza, pessoal? Tranquilo? É somente isso. Ângulo QM está a leste, eu sei então que essa seta vai ter que estar sempre, ó, sempre lá apontando. E se a seta está apontando para leste, automaticamente, ó, norte da quadrícula e norte
magnético. Tranquilo? E o enunciado está falando o quê? Que vale quanto esse ângulo aí, pessoal? Vale 12 graus, né? Beleza? O próximo passo, então, já que eu defini isso aqui, vamos lá definir a nossa declinação magnética. Declinação magnética é igual a 21 graus a oeste, né? A oeste. Se é oeste, ó, olha aqui, ó. Vamos fazer aqui separado. Se é a oeste, sabendo que a declinação magnética é o ângulo formado a partir do norte verdadeiro até o norte magnético. Então, ó, e para estar a oeste, então, ó, norte verdadeiro para o norte magnético. Olha aqui, ó, para oeste. Onde é que eu posso encaixar somente esse ângulo ali? Ó, beleza? Exatamente aqui. Tranquilo? Então, esse ângulo obrigatoriamente vai estar a oeste, equivalendo a 21 graus. Então, defini o ângulo QM, defini a declinação magnética. O outro dado que o enunciado me deu foi o quê? O azimuth da quadrícula. Ou seja, é o ângulo formado a partir do norte da quadrícula até uma direção dada. Então, ó, vamos botar aqui uma direção dada, né? Uma direção dada, tranquilo? E vamos traçar esse ângulo saindo do norte da quadrícula até essa direção dada. Tranquilo? O enunciado já passou para a gente que esse ângulo equivale a 210 graus. Pessoal, então até aqui o que a gente fez? A gente só extraiu os dados do enunciado e, de mão desses dados extraídos, a gente montou o nosso diagrama de orientação. Tranquilo? O terceiro e último passo agora é o quê? Definir o que o enunciado está pedindo que a gente faça, que é transformar esse camarada aqui, né, em azimuth magnético e azimuth verdadeiro. E vamos lá, já que é respectivamente. Vamos lá no azimuth magnético. Azimuth magnético, ângulo formado a partir do norte magnético até a direção dada. Então, ó, vamos traçar esse ângulo aqui, norte magnético. Olha aqui, ó, até a direção dada. Não sei quanto vale esse ângulo, mas eu vou lembrar que lá no enunciado, o enunciado estava falando o quê? Transforme o quê? O azimuth da quadrícula. Então, o azimuth da quadrícula vai ser o nosso ângulo de referência. Então, ó, o meu azimuth magnético, olha aqui, ó, meu azimuth magnético, eu já estou, né, o próprio enunciado já facilitou a nossa vida. Falou que a gente vai ter como referência o lançamento lá, né? Quanto é o lançamento lá, pessoal? 210 graus, né? Tranquilo. Só que eu quero esse ângulo todo? Não, né? Não quero esse ângulo todo. Eu quero ele a partir daqui, né? A partir do norte magnético. Se eu quero ele a partir daqui, eu tenho que extrair o quê? Esse ângulo aqui, que equivale a quanto? 12 graus. Então vai ser ele todo menos o que eu não quero. 210 menos 12 graus, né? Vai ser igual a 198 graus. Tranquilidade, né, pessoal? Olha aí, ó. Goiaba. 198 graus. A gente bota aqui azimuth magnético igual a 198 graus. Pessoal, vocês vão ver quando chegar ao final do curso, eles vão estar fazendo isso aqui de olho fechado. Vamos lá? O mesmo raciocínio para o azimuth verdadeiro. Azimuth verdadeiro é o quê? Ângulo formado a partir do norte verdadeiro até a direção dada. Vamos traçar esse camarada aqui, ó. Então, a partir do norte verdadeiro até a direção dada.
não sei quanto vale esse camarada, né? Ou seja, azimuth verdadeiro, eu não sei quanto ele equivale, mas sei que o próprio enunciado falou que transforme o lançamento, né, em azimuth magnético e azimuth verdadeiro. Ah, beleza, já que é ele a minha referência, vou colocar ele aqui. Só que eu não quero ele todo, não é verdade? Não quero ele todo, eu quero ele a partir do norte verdadeiro. Então, se eu quero ele a partir daqui, eu tenho que tirar o quê? Tanto essa etapa aqui, quanto essa daqui, né? Então, ó, vai ser 210 menos 33. Então, 210 menos 33, isso aqui vai dar 777 graus. Aí a gente coloca aqui, ó, azimuth verdadeiro equivalente a 177 graus. Pessoal, tranquilo? Alguém quer que repita? Podemos? Então vamos seguir, beleza? Então, voltando à questão número 12, tá? A nossa alternativa é a alternativa eco. Alternativa eco. Então, questão número 12, alternativa eco. 13ª questão. Qual das opções abaixo representa a trajetória histórica do povo brasileiro? Aí tem lá, ó, a bandeira nacional, símbolos nacionais, as armas da República, o selo nacional e o hino nacional. Pessoal, o que representa tudo aí? Os símbolos nacionais, né? Alternativa bravo, beleza? Alternativa bravo. Os símbolos nacionais. E vamos lá. Penúltima questão. Qual legislação pertinente aos militares da Marinha regula a situação, obrigação, direitos, deveres e prerrogativas, tanto dos militares da ativa quanto da inatividade? Aí tem lá, ó, regulamento disciplinar para a Marinha. Ele faz o quê? Classifica, especifica as contravenções disciplinares, mas o que? Especifica também o que? E aí, pessoal? As penalidades, né? As penalidades, assim como o que? A interposição de recursos, RDN, tá? A OGSA é o que? Ordenança Geral para o Serviço Armado. Vai tratar, né, sobre a disposição e a consolidação das normas referente à organização das forças navais, né? Beleza? Das forças navais, essa tá fora também. Código de Processo Penal Militar vai nos trazer o que? As normas referentes à forma de se conduzir o inquérito policial militar, né? Essa pula também. A última alternativa aí, Código Penal Militar, simplesmente vai o quê? Definir o que é um crime militar, né? E aí a gente fica com a alternativa delta, Estatuto dos Militares, né? Ele sim define a situação, deveres, direitos, obrigações e prerrogativa dos militares das Forças Armadas. E por último, sobre o histórico dos fuzileiros navais, marque a alternativa incorreta. A partir de 1932, foi empregado como uma combinação de tropas de variadas características. Beleza, né? A gente está falando da terceira fase do CFN e está corretíssima essa afirmação aí. Durante a segunda fase recebeu a importante denominação Batalhão Naval. E a gente vai lembrar que é tão importante porque nessa segunda fase acontece aquela que foi a principal guerra em que o Brasil se viu metido até o dia de hoje. E foi já exatamente com essa designação de batalhão naval que a gente foi combater lá na Guerra da Tríplice Aliança ou Guerra do Paraguai. Isso aí.
artilharia. De 1808 a 1847 atuou como artilharia da Marinha. Ah, beleza, né? A gente está falando da primeira fase, né? Característica de atuação certíssima da primeira fase. De 1847 a 1932 atuou como infantaria da Marinha. Tranquilo, né? A gente está falando da segunda fase, cuja característica é exatamente essa. Durante a primeira fase, recebeu a importante denominação Regimento Naval. Não, né? Aí não. A gente vai lembrar que durante a primeira fase, com exceção daquela primeira denominação, né? Qual é? Batalhão o quê? Batalhão da Brigada Real de Marinha, destacado no Rio de Janeiro, né? Com exceção dessa primeira denominação, todas as outras vão ter o que? A palavra? Artilharia. Então, ó, essa tá fora, beleza? Aí sim a gente mata. Regimento Naval, a propósito, né, pessoal? Foi a primeira denominação da... Primeira não, foi a última, né? A última denominação da segunda fase. Beleza? Então, ó, a gente mata aí alternativa delta, fechando o nosso exercício. Tranquilo então, pessoal? A gente está por corrigido. Exercício número 2. Vamos para o intervalo rapidinho. A gente volta para a aula.